Olá, está no ar mais um STJ Notícias. No programa de hoje você vai ver que o STJ decidiu que um homem que simulou a venda de uma fazenda antes de se separar da ex-mulher vai ter de dividir os bens com ela. E nós vamos falar também de adoção. Você vai conhecer a história de 4 irmãos que foram adotados recentemente. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Quem não sonha com um carro zerinho, hein? Cheiro de novo. E quando chega a hora de realizar esse sonho, não tem quem segure aquela vontade de sair logo dirigindo por aí, né? Olha, mas e se no meio dessa alegria toda, você descobrir que o carro tem um defeito de fábrica? Como fica? Foi o que aconteceu com o consumidor aqui do Distrito Federal. Veja. O consumidor pediu na Justiça o fim dos contratos de compra e venda com a concessionária e o de financiamento para a compra do veículo com o banco da montadora. Isso porque o carro entregue pela empresa apresentava defeitos de fábrica, o chamado vício de qualidade. O vício de qualidade é aquele produto que o consumidor adquiriu, apresentou algum defeito. No caso de veículos, geralmente algum defeito de fábrica ou algum conserto necessário que demandou mais de 30 dias para o conserto. O Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou o pedido e determinou ainda que o banco devolvesse as prestações já pagas. O banco afirmou que a decisão viola o Código de Defesa do Consumidor e de Processo Civil. Disse ainda que não era parte no processo e que, por isso, não poderia responder pelo defeito no carro e entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça. A relatora, ministra Nancy Andrighi, entendeu que o banco tem responsabilidade no processo, porque foi criado para promover a venda de veículos. Além disso, concluiu que, como a instituição financeira faz parte do mesmo grupo econômico da indústria de veículos, também responde pelos defeitos do carro. O voto da relatora foi acompanhado pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Para ele, a interpretação dada anteriormente está de acordo com a legislação, que prevê o direito de qualquer consumidor de buscar a recuperação de prejuízos que sofrer. Por 3 votos a 2, a terceira turma rejeitou o recurso. Com essa participação do banco dentro de um mesmo local da concessionária, onde há a venda do veículo, com fomento através do financiamento e de outros acessórios, responde a marca, o banco e a concessionária revendedora. Porque todos esses participaram da cadeia do consumo. Agora a Operação Lava Jato. A 5ª turma negou o pedido de liberdade a João Procópio Junqueira, um dos envolvidos no suposto esquema de desvio de recursos na Petrobras. Ele é suspeito de gerenciar as contas do doleiro Alberto Youssef, que também foi preso nessa operação. A defesa de Junqueira alegou que a prisão seria ilegal. De acordo com as investigações da Polícia Federal, Almeida Prado gerenciava as contas no exterior pertencentes ao doleiro Alberto Youssef, que também está preso. A defesa alegou que a prisão seria ilegal. A temporária teria sido convertida em preventiva, sem que fossem cumpridas as exigências da lei. O relator do caso, o desembargador convocado Newton Trisotto, afirmou que Almeida Prado, segundo as investigações, desempenhava papel importante no suposto esquema de lavagem de dinheiro. Para o magistrado, estão presentes os pressupostos e fundamentos para que ele permaneça na cadeia. A 5ª turma acompanhou o voto do relator. E agora, quem não tem um primo, um irmão ou um amigo mesmo que pergunta se você não pode ser o fiador para ele alugar aquele imóvel, hein? Agora, nem todo mundo se sente à vontade com isso. Fique ainda mais atento, porque o STJ entendeu que bens desse fiador também podem ser penhorados. Na ação, o proprietário do imóvel pediu que fossem pagos todos os aluguéis atrasados e outros encargos devidos ao processo de locação. Pediu ainda a rescisão do contrato. O juiz de primeira instância aceitou o pedido e, além de ordenar a deixar o imóvel, condenou todos os réus de forma solidária a quitar a dívida até a data da desocupação. Para pagar os débitos, foram penhorados imóveis dos fiadores, que contestaram na justiça que, entre eles, havia um bem de família. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso aceitou o pedido e considerou inválida a penhora.
Mas no STJ, o relator do processo, o ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que a Lei 8.009, que trata do assunto, prevê que o imóvel destinado à moradia da família é impenhorável. Mas lembrou que também há exceções, como no caso de fiador em contrato de locação. Com isso, a segunda sessão do STJ decidiu que é possível sim a penhora de bens de família de fiador. Aquela pessoa que, ao ajudar um amigo, querer ajudar um parente, tendo um único bem para a moradia de sua família, ele tem que pensar muito bem antes de prestar a fiança, porque se o inquilino não pagar os aluguéis e os acessórios do contrato de locação, ele, o fiador, pode sim perder seu único bem de família, que é a sua casa de moradia. 10 minutos, parece pouco, né? Mas o que você faria durante esse tempo? Olha, para um casal homoafetivo foi o suficiente para eles realizarem o sonho de uma vida inteira. Você vai conhecer agora o Osmir e o Carlos Eduardo. Eles são casados e adotaram 4 crianças. Depois de incluírem um nome no cadastro de adoção, foram necessários apenas 10 minutos para ouvir o telefone tocar e receber o chamado para começar a nova história de uma família. Uma relação de respeito e cumplicidade e um sonho a 2. Transformar o amor em família. Hoje nós vamos contar a história de 4 irmãos. O Vinícius, que tem 2 anos, Vitor, de 4, Fagner, de 6 e o Felipe, de 8 anos. Eles são filhos do Osmir, do Carlos Eduardo. Então, para começar, queria que vocês me contassem um pouquinho, foi difícil fazer essa adoção? Desde quando vocês estão tentando? Na verdade, a gente sempre quis ter filhos, né? Mas que iniciamos um processo na justiça tem uns 10 anos, 12 anos. Iniciamos em São Paulo, tivemos uma adoção que não deu certo. E quando nós viemos para Brasília, iniciamos o processo aqui novamente, já como casal. Mas eles só conseguiram a rápida adoção porque optaram por crianças da mesma família. No curso preparatório do fórum, nós fomos ampliando, né, a nossa visão a respeito da adoção, por conta da nossa idade. Vimos a dificuldade que era grupo de irmãos. Com os palestrantes fomos nos tranquilizando e fizemos a opção por grupo de até 3 irmãos. O quarto foi mais uma surpresa que a gente recebeu. Felipe, eu queria que você me contasse como é que você reagiu quando você ficou sabendo que você teria 2 pais? Achei bom. Por quê? Como é que era a vida lá no abrigo? Era ruim. Era? Por que que era ruim? O que você não tinha lá que aqui na casa dos seus pais você tem? Brinquedo. Brinquedo? Uhum. Mas também você tinha alguém que te dava amor, carinho? Em maio de 2013, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 175, que permite pessoas do mesmo sexo se casarem no civil. 2 meses depois, Osmir e Carlos Eduardo oficializaram um relacionamento de 29 anos. Em seguida, decidiram ser pais. Relatório do Conselho Nacional de Justiça mostra que, atualmente, mais de 32.800 pessoas estão habilitadas à adoção no país e mais de 5.600 crianças e adolescentes aguardam por uma família. Menos de 10% têm menos de 2 anos, mas essa é a faixa etária desejada por 30% dos pretendentes. Os meninos são maioria, mas a preferência é por meninas. Para realizar a adoção, existem regras previstas na Lei Nacional da Adoção, número 12.010, de agosto de 2009. O casal ou a pessoa individualmente, que não precisa ser um casal para adotar, vai passar por um processo. Ela entra com o pedido na Vara da Infância e da Juventude. Deferido o pedido, ela é encaminhada para o psicossocial. Ela é avaliada pelos psicólogos e assistentes sociais da vara. Após isso, sendo o laudo favorável, o juiz vai homologar o cadastro, ela entra para a fila de adoção.
Quando alguém resolve adotar sem seguir as regras, pode enfrentar problemas lá na frente. Foi o caso da jovem que entrou na justiça para tentar ser reconhecida como filha. Ela foi registrada por uma mulher informalmente, a chamada adoção à brasileira. Na época, a mãe adotiva se relacionava com outra mulher. Um tempo depois, as duas se separaram e uma delas foi morar com um homem. Após a morte da mãe adotiva, a jovem passou a viver com a ex-companheira da mãe, que também veio a falecer. E o marido não permitiu que ela participasse da partilha dos bens. Por isso, ela ajuizou a ação de maternidade com pedido de herança. Em primeira e segunda instâncias, o pedido foi negado por não ficar comprovada a intenção da mulher em adotá-la. Então, ela recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, alegando que a Justiça impediu a apresentação de provas. Os ministros concordaram que não ficou provada a filiação socioafetiva e que o processo deve voltar à primeira instância, para que a autora consiga reunir provas que comprovem a relação das duas mães. Hoje em dia, não importa muito a paternidade biológica. O que mais é considerado hoje pelos juízes e pelos tribunais é a paternidade socioafetiva. E a adoção é o tema do nosso Tira Dúvidas de hoje. Para responder às perguntas que foram postadas no Facebook do STJ, nós recebemos aqui no estúdio o supervisor da Vara de Infância e Juventude aqui do Distrito Federal, Walter Gomes. Muito obrigado pela presença, Walter. Prazer. Primeira pergunta que eu te faço. Para o casal homoafetivo, há alguma diferença nesse processo de adoção? De forma alguma. O sistema de justiça trata de forma paritária e isonômica o casal homoafetivo ou heterossexual. O serviço psicossocial há de verificar a capacidade afetiva quanto ao exercício da parentalidade. Definitivamente, a orientação sexual não qualifica o exercício da paternidade ou da maternidade. Então vamos para as perguntas, que foram muitas. A primeira é da Daniela. Ela quer saber: no Estatuto da Criança e do Adolescente não há nenhuma menção ou proibição de que um casal homossexual possa ou não adotar uma criança, o que não especifica também o perfil do adotante. Diante disso, a opção sexual dos pais não seria relevante? Não teria que estar especificada lá? De forma alguma. O que importa é, de fato, o candidato demonstrar ter condições psicoemocionais e socioeconômicas de assumir com zelo, com devoção, com responsabilidade e indiscutível afeto as funções, seja de pai ou de mãe, em relação a uma criança. A orientação sexual, no primeiro momento, não é de forma alguma um fator relevante. Insisto, é a qualidade de afeto que estará sendo disponibilizada a uma criança ou adolescente através do Instituto da Adoção. Como é que é feita essa análise do casal? Essa análise de uma pessoa, né? Ela é conduzida por uma equipe interprofissional que assessora o juiz da infância e juventude. Essa equipe adota um protocolo de intervenção, verificando se aquele candidato reúne as condições psicossociais de assumir com toda a responsabilidade de cuidar de uma criança em adoção. Vamos verificar também a constelação familiar desse candidato. A família concorda com a adoção, porque é muito importante que se destaque: a adoção nunca pode ser o reflexo do desejo de uma pessoa apenas. É imprescindível verificar se a família desse candidato também está aderindo a essa proposta, porque a criança haverá de ser não apenas filho, ela será neta, ela será primo, ela será sobrinho, portanto, toda a família deve gravitar em torno desse projeto. Por falar em candidatos, é a pergunta aqui que a gente tem da Luciana Santana. Quer saber quem pode participar de um processo de adoção? A legislação é muito clara também, né? Qualquer candidato acima de 18 anos pode apresentar o pedido de inscrição para adoção junto à Vara da Infância e Juventude. Não há uma verificação prévia acerca da profissão do candidato, se ele torce por tal ou qual time, se ele tem uma tendência política ou religiosa. O candidato vai ser, no primeiro momento, avaliado acerca da sua potencialidade afetiva. O que vai determinar os vínculos de parentalidade é a disposição do amor incondicional. Bacana. A pergunta aqui da Maria Oliveira também está relacionada. Existe a idade mínima para adotar uma criança? Não, de forma alguma, né? Um candidato a partir de 18 anos pode se candidatar. Agora, a lei ressalva que deve existir uma diferença etária entre quem adota e
quem é adotado. A diferença tem que ser de, no mínimo, 16 anos. Pedir para o senhor guardar um pouquinho, porque a gente vai para um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais perguntas e respostas sobre adoção. Não saia daí. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. E nós voltamos a responder as perguntas aqui no estúdio com o Walter Gomes, que é supervisor da Vara de Infância e Juventude aqui do Distrito Federal. Mas antes de voltar às perguntas, a gente vai contar a história de, olha só, uma mãe que, sem condições de cuidar do seu bebê, deu o filho para que um casal criasse. Só que depois de 13 anos, os pais adotivos quiseram formalizar essa adoção, mas a mãe biológica não apareceu na audiência de instrução. E agora? Ela teria de ser ouvida para que a adoção fosse validada de fato? Como fica a criança, agora adolescente, né? Acompanhe o caso. O casal recebeu o recém-nascido com 1 mês de vida. Em 2002, entrou com processo de adoção. Na época, a mãe biológica informou, por meio de documento, não ter condições de criar o filho. Mas na audiência de instrução, ela não compareceu para confirmar a intenção de entregar o bebê. O juiz nomeou um curador. Em 2003, a adoção foi aceita pelo magistrado. O Ministério Público do Ceará alegou que a mãe biológica não foi ouvida e isso seria indispensável. O Tribunal de Justiça do Estado não concordou com o argumento. No recurso apresentado no Superior Tribunal de Justiça, os promotores afirmaram que a decisão violou o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para o relator do processo, o ministro Marco Aurélio Belise, a preocupação do Ministério Público faz sentido, principalmente por conta dos casos de sequestros e tráfico de pessoas. Mas ressaltou, o mais importante é buscar uma solução que atenda às necessidades e o bem-estar do menor. A decisão foi unânime na 3ª turma. No caso da adoção, há necessidade do consentimento dos pais. Então, no caso em tela, apesar da ausência da genitora na audiência, a Justiça determinou que o bem-estar da criança deve ser levado em conta, já que convive com a família há 13 anos. O bem-estar, então, doutor, é realmente, de fato, o grande diferencial desses casos? Com toda certeza. O magistrado da Infância e Juventude tem que se fiar exatamente pelo princípio operante da promoção e garantia do bem-estar superior da criança. Num caso como esse, muito claramente, os vínculos de afetividade e parentalidade estavam estabelecidos. A eventual retirada da criança nessa conjuntura, daquele contexto familiar, constituiria, por si próprio, uma violência inacreditável contra a criança. Portanto, as decisões devem ser no sentido de se promover o bem-estar superior da criança. Bacana. Então vamos para a próxima pergunta, que é da Deise Moreira, que ela quer saber quando que a adoção passa a ser definitiva? A adoção passa a ser definitiva quando o juiz, dentro dos autos, profere a sentença de adoção. E a consequência primeira é a anulação do registro original da criança e a consecução do registro substituto com os nomes dos requerentes. E aí a adoção estará devidamente consolidada do ponto de vista judicial. Próxima pergunta é do Valério Tadeu Brito. Ele quer saber: possuo uma união estável, gostaria de uma adoção tardia. Estou terminando uma pós-graduação e meu emprego não é muito estável. Eu poderia adotar mesmo assim? Primeiro é bacana a gente explicar o que é adoção tardia, né? A adoção tardia é o acolhimento adotivo de crianças acima de 2 anos de idade. É uma adoção que tem que se consolidar no Brasil. E é o tipo de adoção que acaba desconstruindo um mito antigo, que era o de que o brasileiro tende a adotar apenas recém-nascidos. Isso tem mudado aos poucos. Nesse caso dele aqui, de união estável, não está
estão fixados no trabalho, está terminando a pós-graduação, seria levado em conta na avaliação? Na verdade, a avaliação é sempre multifatorial. Nós vamos levar em conta diversos aspectos que compõem a vida familiar do candidato. Evidentemente, se verificarmos, no caso dele, né, que tem uma companheira e há uma renda que satisfaça plenamente as necessidades de uma criança, não há qualquer óbice. O que deve-se sempre observar é se o perfil socioeconômico do candidato está de forma posta a suprir as necessidades, tanto materiais quanto emocionais, da criança. É isso que nós vamos verificar, é a correlação entre disponibilidade socioeconômica e suprimento indiscutível das necessidades integrais de uma criança. Próxima pergunta é da Márcia Muniz. Um casal que inicia o processo de adoção hoje leva quanto tempo, mais ou menos, para ter um bebezinho nos braços definitivamente? E quais as chances de se conseguir uma criança ainda bebê? Essa é uma questão que gera muita polêmica. As pessoas, às vezes, se manifestam de maneira hostil em relação ao Poder Judiciário, como se o Judiciário tivesse a culpa pela demora de uma adoção se concretizar. Veja, 90% das famílias que se habilitam para adoção em todo o território nacional querem acolher uma criança com menos de 1 ano de idade. E cada vez é mais difícil a Vara da Infância e Juventude de qualquer comarca cadastrar uma criança com essa faixa etária. Por quê? Porque a Lei 2010/09 prioriza que a criança permaneça junto à sua família biológica. Se não for possível, o magistrado deve justificar de forma minuciosa o porquê dela ser cadastrada. Agora, quanto mais for ampliado o perfil da criança desejada, maior é a possibilidade da adoção se concretizar num espaço de tempo mais encurtado. Hoje, quem se candidata para adotar uma criança, vou exemplificar aqui no DF, uma criança recém-nascida, branca, saudável, sem irmãos, há que esperar não menos que 6 anos. Por outro lado, se essa família se habilita e manifesta interesse em acolher 2 irmãos entre 7 e 10 anos, amanhã esse casal pode iniciar o estágio de convivência. Olha, você também pode mandar as suas perguntas por vídeo, é só gravar com o celular mesmo, com um tablet, com uma filmadora e mandar para a gente. Foi o caso do Almir, lá da Paraíba, das Faculdades Integradas de Patos, também da Paraíba. Ele mandou um vídeo para a gente com a dúvida, olha só. Olá pessoal, eu sou Almir Medeiros, acadêmico de Direito e sou de Patos, na Paraíba. A pergunta que eu tenho para fazer é um tanto quanto polêmica, mas ao mesmo tempo pouco debatida. Eu gostaria de saber se a criança gerada através da técnica surrogate, situação em que há o aluguel do útero apenas para a concepção, pode ser requerida posteriormente pela concebente se esta alegar vínculo biológico com a criança. Obrigado. Parabéns pelo programa. Muito obrigado, Almir, pela sua participação. Doutor, barriga de aluguel no Brasil não é aceita, né? Não é legal. Não é aceita, de forma alguma. Entretanto, há que se considerar sempre os vínculos que a criança estabelece. A jurisprudência odierna deixa muito claro que o fator biológico, consanguíneo, já não é mais absoluto. Há que se verificar sempre se o vínculo de afetividade está presente. Então, a alegação de que existe um laço biológico, por si só, não tem condão para reverter um fato, uma situação já plenamente estabelecida. Bacana. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no STJ Notícias. Espero que tenha ajudado todo mundo a esclarecer as dúvidas sobre a adoção. É um prazer participar. Muito obrigado pela atenção. Bacana. E olha, e você já está fazendo as compras de Natal? Tem usado muito a internet? Então você não pode perder o programa da semana que vem. Nós vamos falar tudo sobre compras online. Tem dúvidas? Então vai lá, deixe na nossa página no Facebook que a gente te responde. Ou se quiser aparecer aqui na nossa telinha, você já sabe. Faça como o Almir e mande seu vídeo. Grave sua pergunta pelo celular, pelo tablet ou pela webcam e envie para o e-mail stj.noticias@stj.jus.br. E aquele famoso jeitinho brasileiro, hein? Olha esse caso. Um homem que simulou a venda de uma fazenda antes de se separar da ex-mulher vai ter de dividir os bens com ela. Não adiantou bancar o espertinho, não. A decisão é da terceira turma, olha só. De acordo com informações do processo, pouco antes da separação, o ex-marido transferiu bens do casal para os irmãos a preço mais baixo do que o de mercado. 3 fazendas, que valiam aproximadamente 6 milhões de reais, foram passadas por apenas 220 mil. Segundo a esposa,
Tudo foi feito sem o consentimento dela, quando os dois ainda eram casados no regime de separação parcial de bens. Na ação, a mulher afirmou que a intenção do ex-marido era, na verdade, retirar os bens da partilha da separação judicial. O juiz de primeira instância concordou com os argumentos apresentados, mas não foi o que entendeu o Tribunal de Justiça do Estado, que não viu motivo para mudar o andamento do processo e considerou inadequado o pedido. Por isso, ela recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. O relator do processo, o ministro Vilas Boas Cueva, entendeu que o ato praticado pelo marido deixa claro que a prática faz parte de artimanhas que muitos casais têm usado quando não há consenso na separação. Para o ministro, a alienação dos bens foi forjada e representa uma violação da ordem pública. E concluiu ainda que a simulação da venda foi comprovada pelo juiz de primeiro grau. O STJ entendeu que essa transferência deveria ser reconhecida como nula, portanto o patrimônio retorna ao patrimônio do casal e por esse motivo deve ser partilhado. E você já visitou o SoundCloud da rádio aqui do STJ? Entre lá, você vai encontrar mais notícias. O endereço aparece aí na sua tela. O STJ Notícias de hoje termina aqui. Não se esqueça de interagir com a gente pelas nossas redes sociais. Curta, compartilhe os nossos posts. Obrigado pela sua companhia e eu te espero na semana que vem. Até lá. Tchau.